Olá, saudações, graça e paz. Obrigado por nos acompanhar neste vídeo. E a palavra que eu quero saudar encontramos em Lucas, no capítulo 13, onde Jesus conta uma parábola. Ele diz a partir do versículo 6: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo 20, nós encontramos a seguinte frase: pelos seus frutos os conhecereis. Neste ano temos sido desafiado pelo lema da igreja, Ação Transformadora da Igreja. Mensalmente trabalha-se um tema. E no mês de junho não é diferente. E esse tema nos desafia a uma produção do fruto espiritual, através do fruto do Espírito. Todos desejam produzir frutos. O próprio Jesus desejou também os frutos daquela figueira, conforme a parábola. Porém, não encontrando. Sentiu-se triste e então, lógico, porque existir se a função é frutificar? Mas alguém intercede. Jesus quis dizer com isso que Deus é misericordioso e que todos devem produzir frutos e produzem, mas a quem são esses frutos? Assim como o agricultor planta e dedica-se e espera colher os frutos, o aluno espera receber boa nota como fruto do seu estudo, um resultado.
o trabalhador em receber o seu salário. Assim, o cristão deve, com muito esforço, buscar sempre produzir frutos do Espírito. Apenas viva em fé e obediência à vontade de Deus e o Espírito Santo de Deus irá frutificar. É Ele que produz em nós, em você, em mim. Primeiramente, qual é este fruto? Qual é o fruto do Espírito? O fruto é uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus, descrita em Gálatas, quando Paulo escreve no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Não há preciso da lei para julgar. Por quê? Porque está cumprindo a vontade de Deus, está produzindo os frutos que agradam a Deus. E este fruto é o resultado do rendimento da pessoa. Ou seja, as atitudes da pessoa, daquilo que ela faz. O fruto deve ser visível, perceptível, como o ditado que uma palavra, uma atitude fala mais do que muitas palavras. Cumprimento aos ensinos de Cristo. Esses frutos são você viver ao cumprimento da palavra de Deus, a obediência a Deus, de uma nova vida regenerada, praticando o bem e aquilo que é bom, do fruto espiritual. Através desse fruto espiritual, nós vimos qual é este fruto. E interessante, Paulo fala no singular, mas ele dá uma listagem de frutos, mas é uma união no Espírito, é o mesmo. Então, qual é a força oposta? Temos aquilo que entra em objeção ou adversidade, impedindo que esses frutos sejam produzidos. Veja o que Paulo diz no versículo 17, no mesmo capítulo ali, da listagem dos frutos do Espírito, Gálatas 5, Paulo destaca que há duas forças. Essas forças, conforme o versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E ele diz também o 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Essas forças percebemos que é da carne e do Espírito. Quando ele fala da carne, percebemos os versículos 20 e 21, ele fala em obras da carne. Ele fala no plural, na que é diversidade, de que não é união. Lemos estas obras da carne, que são: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituições, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, como já antes
vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, alguém que praticava isso arrependeu-se e passou então a frutificar na obra do Espírito, ele está livre desta condenação. Mas quem tais coisas pratica, ainda está vivendo nas obras da carne, ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, não foi ainda regenerado, transformado, está na obra da carne. E percebemos que, diz os versículos 24 e 25, os que são de Cristo Jesus crucificaram estas coisas, crucificaram a carne, ou seja, aquilo que é do desejo deste mundo, com as suas paixões e concupiscência. E o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja a importância, então, se agora eu tenho Cristo, eu tenho que viver agradando a Cristo. Eu tenho que crucificar a carne, os desejos. Não que eu não terei mais desejos, mas quem agora vai reger a minha vida é o Espírito de Deus. Eu não serei mais levado pelas ondas desse desejo em fazer aquilo que, quem sabe, vem o sentimento, mas eu serei regido, guiado pelo Espírito Santo, pela convicção e não pelas emoções e sentimentos. Qual é a forma de ter o fruto? Qual forma? Como eu posso ter o fruto do Espírito? Mateus 13 fala também ali a parábola do semeador. A semente, para que ela produza com êxito e tenha boa produção, tem que ser numa boa terra. Como está o teu coração, a sua vida, para receber esta palavra, esta semente? A palavra, a boa nova de salvação, a Jesus Cristo, o Salvador. Conforme a parábola ali diz que esta semente foi lançada em 4 tipos de solos. Um era tão duro que nem penetrou a semente. Aquelas pessoas que não querem nem saber ou ouvir da palavra. Mas outro solo onde esta semente penetrou, sim. Ela até germinou, porém era muito raso, era rochoso. Será que o teu coração é tão duro que não permite a palavra de Deus produzir os frutos? Que não está permitindo Deus moldar e transformar a sua vida? E há também o solo onde permitiu que a semente caísse, germinasse e crescesse. Porém, o sistema de vida, a forma de viver, não conseguiu produzir frutos, porque foi sufocado. Você tem estado tão ocupado a este mundo e neste mundo ao ponto de não estar dando um ar para esta semente frutificar? Está deixando as coisas deste mundo sufocar a palavra de Deus e a tua vida espiritual? Não tem dado importância? Veja o que Jesus diz em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque nada nesse mundo você vai poder dar em troca a sua vida, a sua salvação. Então, numa boa terra, a forma de ter este fruto, então, deve ser plantar no tempo e lugar certo. Em Deus, no Senhor Jesus, investir no reino de Deus, como uma árvore plantada à beira do rio, diz o salmista no Salmo 1. Deve ter uma luminosidade necessária. Jesus é a luz e do seu Santo Espírito irá nos conduzir para que então frutifiquemos. Deve ser regado, deve estar diariamente buscando, renovando e consagrando a Deus. Deve morrer para o pecado, como Jesus diz em João 12, morrer para o pecado e ressurgir, viver para Cristo. O velho homem, o velho Adão do pecado, expulso do paraíso, que estava condenado, destituído, passou a praticar a obra da carne, do mundo. E agora
Jesus vem como a porta de acesso novamente ao paraíso eterno, a reconciliar com Deus, a ter comunhão com Deus, então ressurgir o novo Adão, o novo homem em Jesus Cristo. Morrer no pecado para a carne e ressurgir para Cristo no Espírito como nova criatura, como filho, filha de Deus. Deve ser cuidado, podado, limpado, assim como Jesus na parábola em João 15, quando ele fala também de que havia o que plantou a vinha. E quando nós olhamos para a dinâmica dessa produção, é necessário o tempo da podagem. Do contrário, estará esta videira tão cheia de folhas secas e ramos secos que não vai produzir o fruto. Quanto peso, quantas coisas que nós carregamos na nossa vida que quem sabe não conseguimos elaborar ou deixar uma culpa, um pecado. Nós precisamos permitir que Deus pode a nossa vida para produzir mais frutos. Senão cada vez isso vai impedindo de frutificar. Deve permanecer ligado na videira. Estar ligado em Jesus Cristo. Se você não está ligado, não produz. Estar ligado em Deus, ou seja, sempre em oração, sempre participando, sempre em comunhão. Como disse Paulo aos Hebreus, não deixe de congregar. Então cabe nos perguntar. Eu pergunto a você, perguntei a mim, qual é o fruto que estou produzindo? Qual é o seu fruto? Quais são os seus frutos? Qual a força que mais domina você? Da carne ou do espírito? O que tem pensado em fazer sobre isso? Muitas pessoas dizem, eu sou de Deus, eu sirvo a Jesus. Mas ao mesmo tempo estão sempre frequentando lugares impróprios e fazendo coisas que não são condizentes a um cristão, a um filho de Deus. Falta uma conversão verdadeira. Quem sabe apenas houve um convencimento de que Deus existe. Mas é preciso uma conversão, ou seja, uma mudança, mudar de vida. Muitas pessoas se convenceram de que Deus é real, mas não se converteram, não mudaram a vida. Ainda não estão produzindo os frutos que Deus deseja. Conforme Mateus 7, apenas dizem Senhor, mas não fazem a vontade do Pai que está no céu. Seria você ter um rótulo e um outro produto. E isto não é honesto, não é certo. Uma laranja, ela pode, quem sabe, até nem ser tão doce, mas ela tem que ser laranja para ser da laranjeira. O cristão não é que ele vai ser perfeito, não vai ter falha, mas eles têm que sempre estar seguindo a vontade de Deus, eles sempre têm que estar reconhecendo o seu erro e arrependendo e vivendo a vontade de Deus. Sempre de novo agradando a Deus. Alguém que vive em constante pecado, intencionalmente, não conhece a Deus, diz a palavra. Talvez a razão porque muitas pessoas não são felizes com Jesus é porque nunca decidiram abandonar a sua vida antiga para então viver no caminho e conformidade de Deus. É verdade que, quem sabe, alguns já abandonaram a velha vida, mas não se libertaram ainda. Não se libertaram, como na época da escravidão. Muitos foram libertos e a lei dizia que agora eles não eram mais escravos, mas eles não sabiam viver livres. Jesus já te libertou. Creia. Quem sabe falta você seguir a orientação de Cristo, quem sabe não sabe viver ainda esta vida liberta em Cristo Jesus. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, em todas as áreas de sua vida. Ele quer ser o Senhor dos seus relacionamentos e também do seu comportamento. Então, lembre-se disto, conforme
é a palavra de Deus. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Quais frutos você tem produzido? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Pense sobre isso e que esta palavra possa também estar frutificando em sua vida e que sejamos aqueles que, quando Jesus pedir conta, ele possa alegrar-se porque nós vamos oferecer os frutos. Mas como será triste quando será desagradável não estarmos produzindo frutos e termos que ser lançado fora. Hoje tem a graça, a oportunidade de preparar, como o viticultor intercedeu, como Jesus intercede. Porém, haverá o tempo do julgamento, onde nada mais se pode fazer. Hoje é tempo. Pense sobre isso e busque a Deus. Grato por nos acompanharem e desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença